Muito bem, gente. Então vamos lá, né? Mais uma live. Eu vou dar continuidade, né, a esse assunto que a gente vem abordando aí nessas últimas semanas, falando um pouquinho sobre essa parte de cadeias musculares, né, relacionando com esse mundo do Pilates. Na semana passada a gente falou sobre uma cadeia muscular, né, chamada anteromediana, né, ou seja, uma cadeia muscular que está mais presente na parte anterior do corpo. E a gente viu que essa cadeia, quando ela está em excesso, né, quando ela se desorganiza, ela acaba fazendo com que o sujeito se projete para trás, se afundando em si mesmo, né? E a partir disso a gente criou ali, né, uma dinâmica, né, de trabalho relacionada ao match básico. Primeiro a gente viu que não é só porque o sujeito está dentro dessa condição que a gente não vai alimentar essa cadeia, né? Essa foi talvez o primeiro ponto importante da live da semana passada, foi justamente isso. A gente viu que não é porque uma cadeia às vezes ela está mais sobrecarregada, ela está mais em excesso, ela está aprisionando mais a pessoa, que a gente não pode alimentar essa cadeia muscular. Pelo contrário, a gente viu que alimentar positivamente é importante. Então, na semana passada, a gente viu como fazer um match básico, que é todo em flexão, para um sujeito que já está fechadinho, né? Então, a gente fez uma série de adaptações ali no match básico para esse tipo de pessoa. Se você não viu essa live, quiser ver, é só entrar lá no meu canal no YouTube, que você vai ver essa live, tá bom? Muito bem. Hoje a gente vai ver uma outra cadeia muscular. Então a gente viu a cadeia muscular anteromediana na semana passada, AM, né, na frente do corpo. Hoje a gente vai ver uma cadeia muscular chamada PM, posteromediana, ou seja, essa cadeia posterior do corpo, ok? Uma cadeia muscular que começa lá na face plantar ali dos pés, né? Passa por toda a parte ali de trás do pé, a sola do pé, e vem percorrendo ali toda a perna, né? O membro inferior na parte de trás, o quadril, né? Os glúteos, toda essa cadeia paravertebral na coluna, né? Passando pelo pescoço, vindo até essa parte da frente da testa, que pega toda essa parte do crânio também, ok? Então, é uma cadeia muscular posterior e mediana no corpo, ok? E é interessante, eu já vou mostrar uma figura para vocês aqui, porque o Joseph Pilates, ele percebeu esse tipo de cadeia, né, quando em excesso, nos alunos dele. Eu vou voltar a mostrar essa figura porque é muito interessante, né, isso. Então olha lá, ó. Na semana passada a gente viu esse tipo de pulsão aqui, né, ó. Um sujeito mais fechadinho, com o joelho dobrado, ó, né, ó. A massa torácica, né? A massa pélvica mais tombada para trás e um sujeito mais fechadinho em si mesmo. E hoje o que a gente vai ver é um sujeito com esse tipo de tipologia aqui, ó, que o Joseph Pilates está representando. Tem uma representação aqui de um desenho da livre, né, sobre essa pulsão corporal.
mas o Joseph representou muito bem aqui, ó, uma pulsão que começa a partir de um tornozelo sem mobilidade, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de pivô primário, né, da Godelieve, o que é essa questão, que na verdade para essa pulsão corporal o pivô primário é o tornozelo, aonde o músculo solear, né, o músculo sóleo, ele projeta a tíbia para trás e a partir daí todos os segmentos acima do corpo vão se projetar à frente, ok? E aí vai acontecer uma série de coisas aqui relacionada com essa cadeia muscular que eu vou explicar um pouco mais para vocês, para a gente poder ter uma ideia depois das adaptações que a gente pode fazer no sistema básico do Reformer, ok? Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, é esse tipo de pulsão corporal aqui, ó, tá? Tíbia para trás, joelho recurvado, vai acontecer uma série de coisas aqui no quadril que eu vou falar para vocês, ó. Um peito projetado à frente, um externo, né, mais horizontalizado, as costelas abrem aqui na frente, as costas fecham atrás e um sujeito mais ou menos dessa forma, tá bom? Muito bem. Então, gente, eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa resgatar das últimas lives é a ideia central do que eu venho colocando para vocês aqui sobre essa conversa, né, entre pilates e cadeias musculares. E a ideia central é a de que as cadeias musculares, os nossos músculos, na verdade eles são sempre os reveladores, né, de um sujeito que se manifesta do ponto de vista psicocomportamental, né? Ou seja, os nossos músculos, na verdade, eles expressam o que passa dentro de nós, ok? Então, a forma como a gente se comporta, né? A nossa psicologia, né? Os nossos hábitos, ok? Tudo isso está relacionado, né, com uma perspectiva, um olhar para o ser humano, que é um olhar sempre mais holístico, né? Principalmente do ponto de vista do que tanto o Joseph Pilates como a Godelieve abordam, né, a questão do ser humano, e as cadeias musculares, na verdade, são esses reveladores dessa dinâmica que acontece dentro da gente, ok? E eu sempre trago para vocês, e sempre falo para vocês que eu entendo que o Pilates, ele é, na verdade, um método poderoso para que as pessoas possam se conhecer melhor, não é isso? Essa, na verdade, quando vocês lembrarem do Alexandre, né, enquanto um professor, é importante que vocês lembrem sempre de mim como uma pessoa que fomenta essa ideia de que o Pilates ele é uma poderosa ferramenta de transformação pessoal. E não tem nada mais poderoso para um professor de Pilates do que você começar a olhar para os seus alunos que chegam no seu estúdio a partir da individualidade dele e começar a aplicar o método a partir dessa individualidade, ok? É isso que na verdade vai fazer você constituir um jogo com o seu aluno, aonde você possa na verdade levar para ele ferramentas importantes para que ele possa começar a se descobrir, a se entender, a entender qual é a dinâmica do seu próprio corpo, a entender como que o seu corpo funciona, né? A entender como ele funciona em cada exercício e a partir daí começar a se perceber cada vez mais, né? Então, obviamente que essa percepção
ela é uma percepção que começa do ponto de vista físico, biomecânico, né? Mas também é uma percepção que pode começar a estar associada assim com o próprio comportamento dele. E isso é uma coisa que o professor de Pilates, a partir do momento que percebe no outro, ele pode começar a fazer certos links, certos encaixes, ok? Mas tudo isso depende de um pouco de conhecimento. E é interessante pensar que no trabalho das cadeias musculares, no trabalho da Godelieve, por exemplo, ela sempre associa uma pulsão corporal, ok? Quando eu falo em pulsão corporal, eu estou falando, na verdade, na forma como o corpo, né, se organiza no espaço em relação à gravidade. E no caso dessa que a gente vai ver, que é uma pulsão corporal anterior, vocês lembram que eu mostrei na live passada? É importante sempre a gente relembrar os conceitos, tá bom, gente? Para vocês poderem ter uma boa noção. Vocês lembram que eu mostrei essa figura na live passada? Ó, a gente está falando dessa pulsão aqui, ok? Eu tenho uma linha de gravidade aqui, ó, ou seja, uma linha que vem lá dos maléolos, um fio de prumo, ok? Vertical, que passa ali mais ou menos na região dos maléolos do tornozelo e sobe, ok? E eu tenho uma outra linha, que é essa linha relacionada ao centro de massa, da onde a cabeça está posicionada, e ela é uma linha que desce também numa vertical, ok? O que é uma pulsão corporal anterior? É justamente uma pulsão onde o centro de massa dessa linha referente à cabeça, ela está anterior à linha de referência, né? GDS, que é essa linha que está passando lá pelo maléolo, ok? Eu tenho uma outra pulsão que ela é posterior, que foi o que a gente viu na live passada, porque a linha do centro de massa da cabeça está atrás dessa linha de referência, e uma pulsão que ela é ou ascendente ou descendente, quando ela coincide, as duas linhas mais ou menos coincidem. Tudo bem? Ok? Então a gente está falando dessa pulsão aqui, que é uma pulsão anterior, ok? Uma pulsão de um sujeito que se projeta à frente, ok? E a Godelieve faz umas relações com a questão psicológica da pessoa, que ela vai dizer que esse tipo de pessoa, ao contrário das pessoas no registro AM, mais fechadinhas, que a gente viu na live passada, que eram pessoas mais ligadas ao seu campo sensorial, afetivas, né? Simbolizadas ali pelo aspecto, na verdade, de uma mãe que envolve, né, a sua criança, ok? Essas pessoas mais projetadas fora do eu, fora de si mesmas, ou seja, né, projetadas à frente em uma pulsão corporal anterior, são pessoas mais racionais, né? São pessoas mais ligadas ao campo da ação, são pessoas que na verdade buscam os seus objetivos à frente, fora de si, ok? E então são pessoas que funcionam muito nesse registro do mental, ok? Muitas vezes, se não se submeteram a uma prática, a um campo esportivo, acabam tendo pouca consciência corporal, porque são pessoas que acabam tendo pouca percepção, às vezes, do seu próprio corpo. Então é aquele sujeito muito racional, né? E etc. No entanto, são pessoas muito realizadoras, ok? Que vão para a ação, que nunca estão satisfeitas, né? Que nunca estão contentes e que estão sempre buscando alguma coisa, né, além, tá certo? Então, do ponto de vista psicológico, é esse tipo de pessoa, mais ou menos, que a gente vai
estar lidando quando é uma cadeia que está muito marcada no seu próprio corpo. Ok? Muito bem. Depois disso, uma coisa então importante para a gente ver, antes de falar sobre os exercícios, é a gente ver o seguinte, ó. Essa cadeia muscular, que ela é mais posterior, né, e mediana, ela tem alguns músculos que são seus representantes, ok? Então, aqui embaixo do pé, os flexores dos dedos, ok? Aqui na perna, o músculo solear, que é um músculo muito importante para a nossa estática, os isquiotibiais, o glúteo máximo, ó, toda essa cadeia paravertebral, né? Os músculos posteriores aqui do pescoço, tá certo? Aqui alguns músculos como a parte mais ascendente do trapézio, né? Os próprios interescapulares, enfim, né? Uma série de músculos que está relacionado, na verdade, com essa cadeia, tá bom? E aí a questão é a seguinte: sempre a Godelieve vai colocar que uma cadeia muscular, ela sempre pode funcionar de um ponto de vista muito positivo, né? Obviamente que toda cadeia muscular vai ter funções positivas, isso é óbvio. Só que ela vai dizer que quando uma cadeia muscular se desorganiza demais, quando ela entra muito em excesso, ela pode, na verdade, deixar marcas no corpo, que são marcas que às vezes desorganizam tanto uma estática corporal, como também a dinâmica, né? Como também o movimento. Então, perceber essas marcas é interessante para o professor de Pilates, para a gente. E como a gente está falando de uma cadeia muscular que ela faz parte desse eixo vertical, é uma cadeia que a gente vai sempre conseguir detectar essas marcas quando a gente olha o sujeito de perfil, tá certo? Então, aqui no meu estúdio, eu sempre busco tirar fotos dos meus alunos nesse plano sagital e também no plano frontal, né, de frente e de costas, para poder observar a estática dele, e depois eu observo também os movimentos que o meu aluno vai fazer durante o treinamento dele, ok? Então eu sempre faço isso. E uma das coisas importantes que a gente precisa entender sobre essa cadeia muscular é a sua ação fisiológica, ok? Ou seja, quando essa cadeia muscular ela está bem organizada. Primeiro, qual é a função dessa cadeia muscular posterior? Basicamente está relacionado com o nosso bipedismo, ok? Ou seja, ela é uma cadeia muscular que segura, na verdade, o desequilíbrio do nosso corpo para frente, ok? Então ela está relacionada com a nossa estática. E basicamente, para a gente reconhecer que ela está funcionando bem no corpo das pessoas, a gente precisa olhar principalmente para a região do tornozelo e principalmente no joelho, ok? Por quê? Porque essa cadeia muscular, quando ela está bem, ela na verdade não projeta a tíbia atrás e não hiperestende o joelho, ok? Todo joelho hiperestendido, ele pode estar relacionado tanto com essa cadeia como com uma outra, mas todo joelho hiperestendido tira a ação do quadríceps, que é um músculo da cadeia PAP, um músculo importante, na verdade, para empurrar o chão. E ao empurrar o chão, ele, na verdade, acende uma cadeia de músculos intrínsecos da coluna, né? Que é essa cadeia PAP, que vai fazer com que a gente, na verdade, lute contra a gravidade, ok? Principalmente por essa cadeia PA, que é uma cadeia antigravitária. Então, toda vez que a gente está com os joelhos hiperestendidos,
automaticamente o quadríceps já fica nulo nesse sentido. Tá bom? Então, a função fisiológica dessa cadeia PM, que é a cadeia que a gente está falando hoje, é justamente essa. Trabalhar do ponto de vista de segurar uma boa estática, né, do sujeito, ok? Se bem coordenada ali, principalmente com a cadeia anterior do corpo, ela vai manter o joelho desaferrolhado, né? O glúteo máximo vai conseguir verticalizar o sacro, né? E também o ilíaco, e a partir daí o sujeito constrói uma boa estática, ok? E dentro desse equilíbrio entre a cadeia anterior e a posterior, a cadeia mais intrínseca da coluna vai conseguir ter liberdade para poder manter o crescimento axial, e o nosso diafragma vai poder trabalhar bem, vai poder funcionar com liberdade. Agora, quando essa cadeia PM ela está em excesso, o pivô primário, a Godelieve tem um conceito de pivô primário. O que é esse conceito de pivô primário? Na verdade, eu vou até ler esse conceito, porque ele é um conceito interessante. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Esse conceito, pivô primário, ele expressa exatamente o ponto aonde a dinâmica psicocorporal se materializa pela ativação dos músculos flexores dos dedos e o solear. Então, olha só que interessante. Ela vai dizer, ó, vamos olhar para a figura aqui de novo. Vamos ver agora essa figura aqui, ó, tá? Que é a mesma figura que o Joseph representou lá com o corpo dele. Agora ele vai dizer que o pivô primário dessa pulsão corporal anterior, né, representada pelo excesso dessa cadeia, é justamente o tornozelo. De forma que, quando o solear traz a tíbia para trás, ó, fazendo um recurvato no joelho, automaticamente toda a pulsão corporal, né, todos os centros de massa do corpo acima, se projetam à frente como uma compensação do que está acontecendo aqui. Ok? Então, o pivô primário desta pulsão é o tornozelo. E um outro conceito muito interessante que a gente precisa entender para depois pensar a nossa prática é o conceito de ponto fixo dos músculos. Ok? Putz, o que é isso, Alexandre? Ponto fixo. Não é difícil. Entender que, na verdade, todo músculo, quando a gente está em pé, na estática, com os pés apoiados no chão, para a gente conseguir uma estática relativamente harmônica, cada cadeia muscular vai ter que funcionar de acordo com um ponto fixo, que seria o ideal. Então vamos pensar em relação a essa cadeia muscular aqui, ó, a PM, tá certo? A função dela é manter a nossa estática, correto? É manter a nossa vertical, ok? Aonde o ponto fixo desses músculos, para que sentido eles têm que estar para que isso funcione? Com um ponto fixo embaixo ou com um ponto fixo em cima? Vamos pensar assim, ó. Pensa no glúteo máximo, ok? O glúteo máximo é um músculo que está inserido lá, né? Ele está inserido no fêmur, né? Porque ele faz a extensão, né, do quadril, e ele está inserido também no osso sacro, né? E também ali algumas fibras do ilíaco e tal. Então, o glúteo máximo, quando o ponto fixo desse músculo está no fêmur, está embaixo, ok? Se ele se contrair, na verdade, ele tende a fazer o quê? Ele tende a trazer o sacro a uma certa vertical. Ele tende a verticalizar o sacro. Quando o ponto fixo dele está em cima, principalmente se o membro inferior não estiver no chão, estiver numa dinâmica,
quando ele está em cima, ele vai fazer uma extensão do quadril, ok? Se o membro inferior estiver no chão, e mesmo esse ponto fixo estiver em cima, porque isso pode acontecer, ele vai, na verdade, projetar ainda mais a coxa, o fêmur para trás, fazendo uma extensão do quadril, e vai projetar todo o corpo do sujeito um pouco mais à frente. Então todo músculo ele pode inverter o seu ponto fixo. Pensa no grande dorsal. Se o ponto fixo dele está lá para baixo, ele desce o nosso ombro, né? Ó. Então eu tenho um ponto móvel aqui e um ponto fixo embaixo, ok? Ele está inserido lá no quadril, né? O grande dorsal. Então e no húmero, né? Aqui no braço. Se o ponto fixo dele está embaixo, quando ele contrai, ele tanto desce o ombro como faz a extensão do meu braço para trás. Mas o ponto fixo dele pode estar em cima, ele pode se desorganizar. E aí o que ele vai fazer com a bacia? Vai projetar ela para cima. Então o sujeito fecha esse espaço aqui. É interessante isso, a gente pensar isso. Por quê? Porque uma coisa bacana, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, você encontrou um sujeito assim, chegou no seu estúdio, você olha a estática dele, ele está assim. Isso quer dizer que ele tem um excesso dessa cadeia posterior, né, paravertebral. Você não pode trabalhar com essa cadeia, você não pode fortalecer, você não pode fazer uma extensão, você não pode fazer nada disso porque ela está em excesso? Na verdade, não, você pode fazer. Só que você vai começar a prestar atenção qual é o ponto fixo importante que essa cadeia precisa ter e alimentar ela dentro dos exercícios a partir de um ponto fixo ideal, que é para esta cadeia muscular aqui com o ponto fixo dela para baixo. Ok? Então, ó, um solear, quando o ponto fixo dele está embaixo, ele segura a queda da tíbia para frente. Só que quando ele está em excesso, ele joga ela muito para trás. Ok? Um glúteo, quando o ponto fixo dele está para baixo, ó, ele verticaliza o sacro. Ok? E ajuda na verticalização do ilíaco também. Os paravertebrais também, né, seguram essa postura, o endireitamento do tronco. E por aí vai. Tá certo? O problema é que isso do ponto de vista mais fisiológico. O problema é quando essa cadeia entra em excesso. Porque aí é que a coisa começa a se inverter. O ponto fixo, na verdade, pode se inverter. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas figuras aqui, para vocês entenderem quais são as marcas do excesso que essa cadeia muscular acaba acarretando no corpo das pessoas. Ok? Então, ó, eu quero que vocês olhem essa primeira figura. Ó, aqui é uma postura mais fisiológica, né? E aqui uma postura com a marca da cadeia PM, ok? Então, esses músculos mais em cinza, né, são os dessa cadeia, né, não os em vermelho, tá? Esse em cinza. E aqui a gente tem um primeiro solear, né, o sóleo, que está puxando completamente a tíbia para trás. Quando ele puxa a tíbia para trás, ele na verdade vai causar uma desorganização em relação à questão aqui também do fêmur, que vai fazer com que esses músculos, os isquiotibiais, eles percam um pouco, na verdade, o ponto fixo deles embaixo. E eles vão começar a trabalhar, na verdade, em corda de arco, que a Godelieve chama. Corda de arco, na verdade, é o ponto fixo dele, não está nem em cima nem embaixo, ele está no meio. E, na verdade, ele acaba trazendo as duas extremidades, né? E quando isso acontece, o próprio glúteo aqui do quadril também perde o ponto fixo dele embaixo. O ponto fixo do glúteo vai para cima
Então o glúteo, vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, se vocês estiverem me ouvindo bem. Então, se o glúteo perdeu o ponto fixo dele aqui embaixo, ó, ele foi para cima, legal. Ele vai, na verdade, projetar o fêmur ainda mais para trás, o quadril da pessoa entra em extensão e toda a pulsão corporal dela acaba indo lá para frente. E o que acontece no tronco? É difícil explicar essas coisas numa live, gente. Depois vocês me falem aí se tá difícil de entender ou não, tá bom? Ó. E o que acontece no tronco, ó, como o glúteo perdeu o ponto fixo embaixo aqui, ó, ele perde a capacidade de verticalizar o sacro. Então o sacro, na verdade, ele fica à mercê desta corda de arco da cadeia posterior. E aí o que acontece, ó? A cadeia paravertebral puxa o sacro para cima e ele se horizontaliza, ok? Além disso, a cadeia paravertebral vai projetar, na verdade, as costelas, né, e o externo para frente, ok? Vai deixar o externo um pouco mais horizontalizado, as costelas bem abertas, né? Então aqui seria uma pessoa mais fisiológica, né? Com uma cifose instaurada, uma cifose fisiológica, com o externo mais verticalizado, um sacro mais verticalizado. Aqui as marcas da PM, que na verdade é, ó, uma coluna mais retificada, o sacro horizontalizado, né? E o externo também horizontalizado. Então o sujeito tem até o abdômen meio distendido, né? E as costas fechadas, né? Retificadas, e ele está projetado à frente, ok? Então essas são mais ou menos as marcas que essa cadeia em excesso acaba deixando no corpo. Agora, depois de ver tudo isso, né, eu vou fazer um resuminho rápido, ok? Para a gente ficar com essas coisas bem na cabeça e depois pensar nos exercícios, tá bom? Só uma coisa, gente, deu para entender um pouco essas coisas? Ficou claro para vocês? Primeira coisa, ficou claro aonde essa cadeia muscular está localizada no corpo, ok? Segundo, como ela age no sentido da pulsão corporal pelo pivô primário dela lá no tornozelo. Então, puxou a tíbia para trás, todo o resto do corpo foi para frente. Os pontos fixos dos músculos posteriores começam a se inverter, e em vez deles trabalharem com um ponto fixo para baixo, né, para manter uma vertical bem estruturada, eles invertem o ponto fixo, ok? E aí acontece toda uma desorganização que vai culminar, na verdade, com uma dissociação sacro-ilíaca. O sacro se horizontaliza, né? E o ilíaco se mantém ali pela ação dos isquiotibiais. Então o sacro puxado pela cadeia paravertebral e o ilíaco mantido ali pelos isquiotibiais, ok? Tudo bem? Muito bom. Um pé mais cavo, né? Pela ação dos flexores dos dedos. Então normalmente é um pé cavo, ok? Mais alto, né? Mais cavo. E são essas as características da pessoa que chegou no seu estúdio e você vai colocar ela lá no reformer para fazer um reformer sistema básico. E aí é que eu pergunto para vocês, que fatiamos? Começamos pelo footwork. O que vocês vão fazer no footwork?
para essa pessoa? Que adaptação? Vamos pensar, você tem na sua frente um pé cavo, você tem um joelho hiperestendido, ok? Possivelmente esse joelho hiperestendido pode ser que dê uma sobrecarga ali nessa articulação, né? Então pode ser que uma patela já esteja um pouco mais alta, enfim, uma série de coisas. Mas vamos pensar mais nessa questão, né, de um joelho hiperestendido, um tornozelo rígido, né? Um solear ali trazendo a tíbia para trás, um pé cavo, e você vai dar um footwork para essa pessoa. O que a gente vai fazer? Alguma sugestão? Agora vamos juntos, vai gente, vamos pensar juntos, vamos trabalhar. O que vocês fazem quando vocês pegam pés posicionados em paralelo? Olha, pode ser uma boa alternativa se você for pensar em sim, não é uma coisa assim muito essencial, ok? Não é uma coisa muito essencial você talvez mudar os pés paralelos, ok? Eu faria outras adaptações, principalmente relacionado à questão do pé e do joelho, ok? Então, a primeira coisa que eu faria para essa pessoa é diminuir o número de molas, ok? Normalmente no footwork a gente trabalha com 4 ou 3 molas, não é isso? Eu faria um footwork só com 2 molas. Por que com 2 molas? Porque a tendência, quando ela começar a fazer os exercícios, se ela tiver com muita mola, ela querer empurrar demais. E o controle dos joelhos vai ficar muito mais difícil para ela. Então a tendência dela fazer o exercício hiperestendendo o joelho vai ser muito grande. Ok? Então eu diminuiria o número de molas, deixaria 2 molas para ela fazer o footwork e sentir que se ela for empurrar demais o carro, ela vai perder demais esse controle. Então ela precisa controlar esse empurrar. Ok? A segunda coisa que eu faria é em relação à altura do calcanhar. Tá certo? Deixa eu ver o que a Mariana está falando aqui, ó. Se for naquele princípio que podemos alimentar a cadeia, faria tudo normalmente com os joelhos bem desbloqueados. ênfase em rios, talvez. Então, a gente vai por esse princípio de alimentar a cadeia, tá bom? A gente vai por esse princípio. Só que tem alguns exercícios que a gente precisa entender como a gente vai fazer isso, tá bom? E a gente vai chegar lá. Então, no footwork, eu deixaria o calcanhar não tão alto, porque toda vez que você deixa o calcanhar muito alto, você enfatiza o cavo do pé. E consequentemente, quanto mais flexão plantar, mais ação do solear. Lembra que já é um músculo que já está muito sobrecarregado, ok? O ideal seria essa pessoa fazer um footwork, na verdade, com os pés naquela plataforma, né, de salto do reformer, ok? Para que ela conseguisse apoiar todo o pé e pudesse mobilizar bem o tornozelo. Mas vamos pensar que a gente não tem isso. Então eu faria um footwork com um calcanhar um pouco mais baixo e diminuiria o número de molas, ok? Então no tools, né, metatarso apoiado, calcanhar um pouco mais baixo, controlando a hiperextensão do joelho pelo número de molas mais baixo. No arch, em vez de deixar o pé dela, né, no formato
da curva C ali, né, abraçando a barra, eu apoiaria o meio do pé, mas pediria para ela abrir bem o arco plantar, né? Abrir bem, ok? No rios, calcanhar, né? Só tomar cuidado para não hiperestender os dedos e aí controlar o ímpeto de hiperextensão dos joelhos, né? E no tendon, em vez de subir demasiadamente, ó, ela subiria só 50%, ok? E trabalharia um pouco mais essa mobilidade, né? Levando o calcanhar para baixo até o ponto dela não hiperestender o joelho, ok? São essas as adaptações que eu faria para o footwork, ok? Agora, vamos pensar no The 100. O que vocês fariam no The 100 para esse tipo de pessoa? Pensa nas características dessa cadeia muscular, né? E pensa no que aconteceria com uma pessoa com essa tipologia. O que vocês acham que ia acontecer em um The 100? Vamos pensar o The 100 original, tradicional. As pernas estão em cadeia cinética aberta, ou seja, né? Perna no ar, ok? Ponta do pé para frente. O cara vai estar com a alça na mão do reformer, né? E ele vai ter que lutar contra as molas do reformer para fazer uma flexão. Para esse sujeito, fazer flexão é uma coisa fácil? Não é, né? Por quê? Porque ele tem toda essa cadeia muito carregada paravertebral. Então, para ele trabalhar esse enrolamento é muito mais difícil, ok? Segundo, o The 100 ele tem aquela questão da respiração, ok? E a gente tem que associar que toda a fase inspiratória vai ativar muito mais essa cadeia, ok? Então, algumas coisas a gente pode fazer. Se você quiser pular esse exercício e trabalhar algumas coisas com ele antes, em pé, a favor da gravidade, numa parede, por exemplo, eu acho que seria a condição ideal, ok? Então, o que eu faria? Eu colocaria esse cara na parede, apoiado na parede, com os pés apoiados no chão, o joelho solto, ok? Como se fosse fazer um exercício do wall ending, né? Apoiado ali na parede e com a ação da gravidade ajudando ele para ele fazer essa flexão, mantendo o joelho solto para trazer o ponto fixo desses músculos da cadeia posterior para baixo, para o glúteo trazer o sacro na vertical, ok? Tá certo? Né? Para a cadeia paravertebral, a partir daí poder ter o seu ponto fixo lá para baixo, e aí ele vai fazer um The 100 na vertical, olhando para baixo, né? Aonde ele pode dar ênfase mais na expiração do que na ins. Então você pode mudar o tempo do The 100. Você pode fazer ele inspirar em 3 e soltar em 7, por exemplo. Ou se quiser inspirar em 4, soltar em 6. Dá mais ênfase na expiração. E vai educando primeiro essa flexão mais em pé, para depois levar o cara para o deitado. Mas quando for para o reformer, inicialmente eu começaria sem as alças, ok? Começaria sem as alças e com o calcanhar dele apoiado na barra, só com 2 molas ali, ok? Calcanhar dele apoiado na barra, empurrando um pouquinho o carro para trás, joelho solto, e aí ativa com o ponto fixo certo a cadeia pelo apoio do pé e o joelho solto. Aí você entra na flexão ainda sem a alça, tentando fazer esse trabalho, ok? E poderia estar fazendo muita mobilidade, muito enrolamento com ele. Isso vai ser muito importante, né? Principalmente na segunda fase da aula, ok? Para ir trabalhando
essa cadeia posterior, ok? Então, para evitar essa cadeia cinética aberta, pé no ar, e inverter esse ponto fixo atrás, eu apoiaria no The 100 o pé dele na barra, empurrando, tirando o carro do apoio ali, do ponto zero, né? Mantendo o joelho solto, ok? Pode até manter o joelho bem dobradinho mesmo, para ele arredondar bem, e aí trabalhar essa flexão tentando deslizar as costelas, trazendo essa ênfase na expiração, ok? Depois, o leg circle e o frog, que é do sistema básico, né? Vocês fariam esse exercício? Leg circle e o frog. Quem me responder certo o leg circle e o frog, é difícil isso, porque é difícil, mas não é tanto, porque eu já dei muitas dicas aqui. Mas o que vocês fariam no leg circle e o frog? Como a gente pode pensar o raciocínio relacionado com essa... Leandro Silva Neves, parabéns, cara, parabéns, gostei, meu, gostei, muito bom, Leandro, é isso aí. Eu também não faria, ok? Eu não faria por dois motivos. Por causa da hiperextensão do joelho, ok? Ele não vai conseguir controlar essa hiperextensão. E 2, porque como a cadeia cinética vai estar aberta, todo o ponto fixo da musculatura está indo para cima. Por quê? Quando ele vai fazer a extensão, ele desce fazendo uma extensão no quadril. Depois ele sobe e faz o círculo. Tá certo? O ponto fixo do músculo, glúteo máximo, né, foi tudo para cima. Ok? Então você está trabalhando, na verdade, a favor do excesso na cadeia. Você não está alimentando ela de forma positiva. Então eu tiraria esses exercícios da rotina dele. Pelo menos por enquanto. Até ele conseguir um pouco mais de organização. Ok? Deu para entender isso, gente? Deu para entender isso? Então eu tiraria. E o Leandro mandou muito bem, parabéns. Stomach massage. O que vocês fariam no stomach massage? Adaptações, o que vocês fariam? Lembra lá do exercício, né? O cara tem que estar com o pé na barra, ele vai fazer em 3 posições: round, hands back e o reach up, ok? O pé vai estar na barra, né? E ele vai fazer toda a movimentação. O que vocês fariam? As minhas modificações, o pessoal que está na jornada, vou começar a fazer prova dessas coisas para vocês, viu? Vou começar a fazer prova. Controlar o joelho como, Leandro? Como você vai controlar o joelho dele nesse exercício? Lembra que não é fácil para ele controlar o joelho, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma cadeia muscular que, na dinâmica, e isso mesmo, Mariana, isso mesmo, nos 2 primeiros, as mesmas adaptações do footwork, isso aí, reduz mola,
deixa só 2 molas, ok? É quase como se ele tivesse que empurrar o carro fazendo uma flexão do joelho, porque se ele ir demais, o carro vai embora. Tá certo? Ok? Então deixa 2 molas para não hiperestender o joelho, tá certo? Ok? No hands back, ó, eu tiraria um pouco. O que acontece? No hands back, a tendência é muito grande dele, na verdade, levar as mãos para trás e fechar as costas, que é a característica dessa tipologia, ok? Também é uma boa, Paulo, abaixaria a barra o footbar, pode ser uma boa, tá bom? Apoiando o pé dele embaixo e mantendo o tempo todo o pé dele mais em dorsiflexão, ok? Mais em dorsiflexão, ok? Isso mesmo, Aninha. É isso aí, eu também concordo contigo. No hands back, ou a gente utiliza uma barra, né? Aquela barra 2x4 para conseguir dar largura nas costas dele, porque lembra que o cara está aqui, ok? Normalmente os interescapulares estão fechando as costas dele e o peito está assim, ó. Então, ou eu uso essa barra atrás, as adaptações do pé continuam, tá? Ou eu deixaria a mão dele na frente, ok? Então eu peço o crescimento axial, mas eu deixaria a mão dele na frente, na borda do carro aqui na frente, e não levaria para trás se eu não tiver essa barra para dar essa largura nas costas, ok? E o reach up, né? Com o braço aqui, a gente só tem que tomar cuidado para quando o braço do cara não começar a subir, ele não compensar com a caixa torácica ainda mais para trás, ok? Então, talvez o braço dele um pouco mais baixo e eu deixaria o pé dele embaixo com 2 molas, ok? Para ele controlar o joelho, né? E manteria o tronco dele um pouco mais alinhado ali, os centros de massa, cabeça, caixa torácica e bacia, sem projetar muito à frente, como às vezes a gente faz no reach up, ok? Porque a tendência dele trazer o sacro para cima é grande, tá bom? Faria essas adaptações. Nossa, gente, só temos 6 minutos, ó. Só temos 6 minutos. A short box eu faria com ele ou no Barrel ou no Cadillac, tá bom? Inicialmente. Por quê? Porque nesses 2 lugares eu tenho condição de apoio dos pés para conseguir controlar mais esse ponto fixo dos músculos para baixo, tá bom? Então eu faria ou no Barrel ou no Cadillac com ele, inicialmente. Agora vão entrar 2 exercícios que vocês vão ter que pensar e me falar, ok? Que é o elefante e o kneeling knees stretch. O que vocês podem me falar sobre esses exercícios? Pensando nessa questão de ponto fixo, pensa na característica do exercício e pensa como o ponto fixo da musculatura está agindo, né? E como ela está movimentando o segmento, ok? Apesar de ser um exercício legal, porque está trabalhando a mobilidade, por exemplo, do tornozelo, né? No elefante, está trabalhando um round, né? E etc. Mas lembra que vocês estão educando o movimento com o ponto fixo para cima. Ok? Tanto no elefante quanto nos knees, ok? Ou seja, eu estou fazendo uma extensão do quadril, né? Então, o ponto fixo está em cima, o glúteo está agindo, levando o fêmur para trás, ok? E não o contrário. Apesar dele estar no round, o sacro
tende a ir para baixo e etc, ok? E nos knees a mesma coisa, tá bom? Também pode aumentar a hiperextensão de joelho o elefante, porque como a tíbia vai tender a ir para frente, né? Então pode ser que aumente a hiperextensão de joelho, ok? Então, eu faria um elefante no Cadillac com a barra push-through, com os pés apoiados no chão, e ele desenharia esse round com a barra push-through, ok? Pensando no princípio do exercício, a barra push-through no Cadillac. E nos knees, eu faria só Gia Machado. Tá falando, coloca os pés mais para frente. Tá, isso vai ajudar na questão do joelho, mas ainda assim, ó, o ponto fixo da musculatura vai estar trabalhando de uma maneira negativa para esse tipo de pulsão corporal, tá bom? Não é que o exercício ele não é bom, não é isso. Mas para esse tipo de tipologia, você está trabalhando com o ponto, você está educando o músculo a favor do desarranjo. E a gente precisa educar qual é um exercício bom, pensando em uma certa similaridade com o elefante. O próprio push the pedal down na Vunda, né? Onde o cara está lá com os pés ancorados no chão, o joelho solto, o glúteo tem que trabalhar com o ponto fixo para baixo, ancorar o sacro, e aí ele faz o round, vai apoiar a mão no pedal lá da Vunda, né? Faz os movimentos para baixo e para cima, então você não deixa o joelho dele hiperestender, mantém solto, o glúteo trazendo, querendo manter o sacro, né, para baixo, e ele alongando toda essa cadeia paravertebral. Depois ele vai fazer os pumps e tal. Então, eu preferiria trabalhar esse exercício, ou o que eu falei, né, com a barra push-through fora do Cadillac em pé, trabalhando esse round, do que inicialmente fazer o elefante ou os knees, tá bom? E depois o running, 2 molas, trabalhando bem essa mobilidade do tornozelo, e o pelvic lift, um exercício importante porque você tem apoio do pé, o ponto fixo está certo da musculatura, ok? Então você pode trabalhar o pelvic lift e é uma boa educação com o ponto fixo certo. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Muito obrigado a todos.